verde em todas as direções, sem interrupção, sem estrada, sem qualquer sinal de presença humana moderna. E então, uma forma, uma geometria, linhas que não pertencem à natureza. Você está olhando para o noroeste do Amazonas, para uma região que o governo brasileiro classifica como território de acesso restrito, para um dos lugares menos explorados do planeta, e algo lá dentro tem uma forma que a natureza não cria sozinha. Esta história não é ficção, não é teoria da conspiração, é uma investigação sobre o que sabemos, o que suspeitamos, e o que ainda não sabemos sobre o que está escondido sob a floresta mais densa do Brasil. O rio Javari nasce no Peru e entra no Brasil pelo extremo oeste do Amazonas, percorrendo mais de 1.000 quilômetros antes de desaguar no rio Solimões. Sua bacia drena uma das regiões mais remotas e menos acessíveis do planeta. O Vale do Javari, o território ao redor desse rio e de seus afluentes, tem quase 85.000 quilômetros quadrados. É maior que vários países europeus, e dentro desse território o acesso é oficialmente restrito. Não por capricho burocrático, por razão específica e documentada. O Vale do Javari concentra a maior densidade de povos indígenas em isolamento voluntário do mundo. A FUNAI confirma a presença de pelo menos 8 grupos isolados na região, comunidades humanas completas que vivem completamente fora de qualquer contato com o mundo exterior. Grupos que a ciência não estudou, cujas línguas nunca foram gravadas, cujos territórios nunca foram percorridos por pesquisadores. Para entrar no Vale do Javari é necessária autorização formal da FUNAI. O processo pode levar anos. Para a maioria dos pesquisadores, a resposta é simplesmente não. E é exatamente esse isolamento, criado para proteger povos que escolheram não ter contato com o mundo exterior, que torna o que existe no interior do território uma das questões mais intrigantes da arqueologia amazônica. Para entender o que pode existir no Vale do Javari, é preciso primeiro entender o que já foi confirmado em outras regiões da Amazônia. Em 1999, imagens de satélite do estado do Acre revelaram algo que mudou completamente a visão que a arqueologia tinha da Amazônia pré-colombiana. Geóglifos, estruturas geométricas no solo, círculos, quadrados, hexágonos, linhas retas, com até 300 metros de diâmetro, distribuídas por uma área de mais de 13.000 quilômetros quadrados no sudoeste da Amazônia. Foram identificadas mais de 300 dessas estruturas até hoje. Algumas têm até 4.000 anos. Geóglifos são construções que exigem planejamento, organização social e conhecimento de geometria. Não são criações acidentais. São a marca deliberada de uma civilização que sabia o que estava fazendo. O que esses geóglifos revelaram foi perturbador para o modelo que a arqueologia havia construído sobre a Amazônia pré-colombiana. O modelo de que a floresta sempre foi habitada por pequenos grupos nômades sem estrutura urbana significativa. A professora Martti Pärssinen, da Universidade de Helsinki, que liderou parte das pesquisas sobre os geoglifos do Acre, afirmou que as descobertas indicam uma ocupação humana muito mais densa e muito mais organizada do que qualquer modelo anterior havia previsto. Suas palavras, publicadas em revista científica, a Amazônia pré-colombiana foi habitada por populações que transformaram deliberadamente a paisagem em escala que ainda não compreendemos completamente. E se isso é verdade para o Acre, para uma região que foi parcialmente desmatada e onde o solo ficou exposto, permitindo que os geoglifos fossem visíveis, o que existe nas regiões que nunca foram desmatadas? O que existe sob a floresta que nunca foi derrubada? Em 2010, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, analisaram imagens de radar do satélite SRTM em diferentes regiões da Amazônia.
O radar penetra parcialmente na cobertura vegetal e revela variações no terreno abaixo. Em algumas áreas do Vale do Javari e de regiões adjacentes, as imagens de radar revelaram anomalias topográficas, variações no relevo que não correspondem completamente ao padrão natural de formação de solo em floresta amazônica. Formações que, em outras regiões onde o desmatamento expôs o solo, foram confirmadas como estruturas antrópicas, construídas por humanos. Essas anomalias no Vale do Javari nunca foram investigadas em campo, nunca foram confirmadas como estruturas humanas, mas também nunca foram descartadas. Ficaram nos dados brutos, coordenadas num banco de dados do INPE, aguardando uma expedição que as restrições de acesso ao território indígena tornam extremamente difícil de organizar. Há outro elemento que pesquisadores de arqueologia amazônica apontam quando se fala no Vale do Javari. A terra preta de índio, terra preta, Amazonian, Dark Earth, é um solo modificado pela ação humana pré-colombiana. Extraordinariamente fértil, de coloração escura característica, resultado de séculos de atividade humana intensa no mesmo local. É a assinatura física de ocupação prolongada. Pesquisadores que trabalharam nas bordas do Vale do Javari, nos pontos onde o acesso é permitido, documentaram afloramentos de terra preta em múltiplos pontos ao longo do rio Javari e de seus afluentes. Terra preta não se forma em acampamentos temporários, se forma onde pessoas viveram por gerações, em quantidade suficiente, com atividade agrícola e doméstica intensa. O que habitou o território que hoje é o Vale do Javari e por quanto tempo são questões que a arqueologia ainda não conseguiu responder porque nunca conseguiu entrar para investigar adequadamente. Em 2017, um estudo publicado na revista científica Nature, pela arqueóloga Anna Roosevelt e colaboradores, revisou as estimativas populacionais da Amazônia pré-colombiana com base em novos dados de múltiplas fontes: arqueologia, genética de populações indígenas atuais, análise de solos e sensoriamento remoto. A conclusão foi que a população da Amazônia antes da chegada dos europeus pode ter sido de 8 a 10 milhões de pessoas, um número que colocaria a Amazônia pré-colombiana entre as regiões mais densamente habitadas do planeta na época. 8 a 10 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, deixando marcas no solo, construindo estruturas, modificando a floresta de formas que ainda estamos aprendendo a reconhecer. Onde estavam essas pessoas? O que construíram? O que deixaram para trás? A resposta que a arqueologia amazônica está chegando lentamente é: muito mais do que imaginávamos, e em lugares que ainda não conseguimos investigar adequadamente. O Vale do Javari é um desses lugares. A pesquisadora Denise Chan, da Universidade Federal do Pará, que estudou os geóglifos do Acre e suas implicações, descreveu assim: estamos apenas começando a entender que a Amazônia pré-colombiana foi um mosaico de culturas complexas e populosas, cujas marcas estão sob a floresta, e que a maioria delas ainda não foi encontrada. Ainda não foi encontrada. Não porque não existam, porque não chegamos lá. Esta é a pergunta que qualquer pessoa faz quando entende o que pode existir no Vale do Javari. Se há evidências de ocupação humana antiga, se há anomalias topográficas que podem ser estruturas, se há terra preta indicando civilizações, por que não se investiga? A resposta tem 3 camadas, e cada uma é legítima. A primeira é a proteção dos povos isolados. O Vale do Javari abriga pelo menos 8 grupos indígenas em isolamento voluntário confirmados. Qualquer expedição que penetre o território, mesmo com fins puramente científicos, representa um risco real para esses grupos. O contato não planejado com populações sem imunidade a doenças comuns pode ser catastrófico. A história da Amazônia tem exemplos documentados de grupos que perderam mais de 80% de sua população
após contatos não controlados com o mundo exterior. A proteção desses grupos não é um obstáculo burocrático. É uma obrigação ética que a comunidade científica reconhece e respeita. A segunda camada é logística. O Vale do Javari não tem estrada, não tem infraestrutura de qualquer tipo, além das bases de monitoramento da FUNAI. Uma expedição arqueológica de campo exige equipamento pesado, equipes numerosas e suporte logístico contínuo. No interior do Javari, isso significa semanas de deslocamento por rios e floresta antes de chegar a qualquer ponto de interesse. O custo e a complexidade de uma expedição adequada são extraordinários. A terceira camada é científica. Investigar sítios arqueológicos sob floresta primária, intacta, sem removê-la, é tecnicamente difícil. As ferramentas de sensoriamento remoto, radar, lidar, imagens de satélite, conseguem detectar anomalias, mas não confirmá-las sem trabalho de campo. E o trabalho de campo, pelas razões anteriores, é extremamente limitado. A combinação dessas três camadas cria uma situação onde a investigação adequada do Vale do Javari é simultaneamente necessária do ponto de vista científico e extremamente difícil do ponto de vista ético, logístico e técnico. Em 2022, uma tecnologia que mudou completamente a arqueologia amazônica foi aplicada em larga escala pela primeira vez numa região da bacia do rio Amazonas. O LIDAR, Light Detection and Ranging, é um sistema de mapeamento a laser que, voando sobre a floresta a bordo de aeronaves, consegue penetrar o dossel vegetal e mapear o terreno abaixo com uma resolução de centímetros. Na Guatemala, o LIDAR revelou em 2018 uma rede de cidades maias com estruturas, estradas e sistemas de irrigação que nenhum arqueólogo havia encontrado em décadas de trabalho de campo, porque estavam completamente escondidos pela floresta. Dezenas de milhares de estruturas, invisíveis ao olho humano, invisíveis até às imagens de satélite convencionais, reveladas pela primeira vez pelo LIDAR. Em 2022 e 2023, expedições usando LIDAR foram realizadas em partes da Amazônia boliviana e brasileira. Os resultados preliminares já publicados mostram complexos urbanos pré-colombianos, cidades planejadas com ruas, praças e sistemas de drenagem, completamente escondidos sob a floresta. O LIDAR ainda não foi aplicado sistematicamente no Vale do Javari. Não por falta de tecnologia, não por falta de interesse científico, mas pelas restrições de acesso ao território que protegem os grupos isolados que vivem lá. E aqui está o ponto que nenhuma resposta simples resolve. Se o LIDAR fosse voado sobre o Vale do Javari, respeitando as restrições de acesso em terra, apenas sobrevoando a floresta, o que seria revelado abaixo das copas das árvores? Anomalias topográficas já documentadas por radar, terra preta em múltiplos pontos. Grupos isolados que habitam o território há milênios, descendentes de quem? Com que história? A floresta do Vale do Javari não foi derrubada. O que existia antes dos europeus chegarem continua lá, não exposto, não visível, mas presente no solo, nas formas do terreno, na memória genética dos povos que ainda habitam o território. Não sabemos o que está lá, mas temos razões documentadas para acreditar que é significativo. O Vale do Javari não esconde uma cidade perdida no sentido dramático que filmes e livros popularizaram. Uma metrópole de ouro esperando para ser descoberta. O que esconde é possivelmente mais interessante e mais perturbador do que isso. Esconde a evidência de que a Amazônia pré-colombiana foi habitada por civilizações muito mais complexas do que a história oficial ensinou por décadas, que essas civilizações deixaram marcas no solo, no terreno, na floresta que moldaram ao longo de gerações, e que essas marcas, no Vale do Javari, estão protegidas por uma camada de floresta que nenhum desmatamento atingiu e por uma restrição de acesso que nenhuma expedição
conseguiu superar completamente. A proteção dos povos isolados, que é a razão principal para essa restrição, é legítima e necessária. Não é conspiração, não é encobrimento. É a consequência de séculos de lições aprendidas da forma mais dolorosa sobre o que acontece quando o isolamento é rompido sem cuidado. Mas a tensão permanece. De um lado, a obrigação de proteger povos que escolheram o isolamento. Do outro, a possibilidade de que sob a floresta que protege esses povos estejam as evidências de civilizações que a humanidade ainda não conhece completamente. Como resolver essa tensão? Tecnologia não invasiva, lidar aéreo, análise de imagens de satélite de alta resolução, sensoriamento remoto avançado, pode oferecer um caminho, uma forma de investigar sem entrar, de mapear sem perturbar. Mas esse trabalho, realizado com o rigor e o respeito que o território exige, ainda não foi feito de forma sistemática. E enquanto não for, a floresta do Javari guarda o que guarda. Com a indiferença de quem existe, há muito mais tempo do que qualquer investigação humana e que continuará existindo quando essa investigação terminar.